Somos a Colmeia 4 da Unifagoc e hoje iremos falar sobre anomalias cromossômicas numéricas. Todos os organismos possuem um conjunto de cromossomos em suas células, que difere de espécie para espécie. A espécie humana, por exemplo, possui 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Algumas vezes, no entanto, ocorrem aberrações cromossômicas. Isso é, o número de cromossomos de um indivíduo ou a estrutura deles aparece com características diferentes da esperada. Quando ocorre o aumento ou a diminuição do número de cromossomos, dizemos que ocorreu uma anomalia cromossômica numérica. As anomalias cromossômicas numéricas podem ser de dois tipos, euploidia e aneuploidia. A aneuploidia, diferentemente da euploidia, não altera todo um conjunto de cromossomos, sendo observada apenas o aumento ou a diminuição de um ou mais cromossomos. Quando o organismo possui um cromossomo a menos, chamamos a condição de monossomia, 2n-1. Quando possui um cromossomo a mais, recebe o nome de trissomia, 2n mais 1. Quando possui dois cromossomos a menos, é um caso de nulissomia, 2n menos 2. Por fim, quando apresenta dois cromossomos a mais, é tetrassomia, 2n mais 2. As aneuploidias normalmente ocorrem em virtude de um evento chamado de disjunção. Na não disjunção, um determinado par de cromossomos homólogos não se separa durante a divisão, originando uma célula com um cromossomo a mais e outra célula com cromossomos a menos. Esse processo pode ocorrer durante a meiose, para a formação dos gametas ou durante a mitose do zigoto. Exemplos importantes de síndromes aneuploidias são síndrome de Turner, síndrome de Down e síndrome de Edwards. Boa noite. Eu vou falar sobre os tipos de euploide. Monoploide ou apoplóide. Bom, nesses casos, o indivíduo apresenta apenas um genoma, que é representado por N zangões produzidos por partenogênese. Por exemplo, apresenta apenas um genoma. O poliploide, observa o aumento de grupos completos de cromossomos, determinando-os de tipo triploide, 3 Ns, quando o indivíduo possui 3 grupos de cromossomos. Tetraploide, 4 Ns, quando o indivíduo possui 4 grupos cromossômicos, e assim sucessivamente. A poliploide é um exemplo comum de vegetais. A banana é um exemplo de organismo triploide, e o morango é um exemplo de organismo octoploide. Em animais, a ocorrência de poliploides é bem mais rara, Vale ressaltar que as euploides normalmente são incompatíveis com o desenvolvimento do embrião humano. Quando acontece de desenvolvimento completar-se, ocorre morte logo após o nascimento. A morte ocorre por causa de grandes quantidades de malformações. Boa noite a todos, me chamo Rafael, sou do primeiro período de enfermagem e hoje vou falar sobre a síndrome de Klinefelter. O que é essa síndrome? A síndrome de Klinefelter ocorre quando uma pessoa do sexo masculino apresenta um cromossomo X a mais. A genética clássica desses indivíduos é formada por um cromossomo X e um Y, podendo levar a alguns problemas mais complexos e acompanha a pessoa por toda a sua vida. Todos os seres humanos apresentam 46 cromossomos sexuais que determinam o órgão sexual do indivíduo. Pessoas que nascem com vagina normalmente apresentam 2 cromossomos, X, XX. Já pessoas que nascem com pênis normalmente apresentam um X e um Y, XY. A síndrome de Klinefelter é uma das condições genéticas mais comuns do mundo, atingindo 1 em cada 660 pessoas dos sexos masculinos apontam essa doença. A característica dessa síndrome são quadril largo, voz mais aguda que o normal, poucos pelos faciais, mamas ligeiramente volumosas e infertilidade. Essas características são notadas durante a adolescência, pois é quando é separado que é esperado que ocorra o desenvolvimento sexual dos meninos. As causas dessa síndrome de Klinefelter é causada por uma alteração genética que faz que exista um cromossomo X extra no cariotipo do menino, fazendo desse menino XXY, em vez de XY. Apesar de ser uma alteração genética, essa condição não passa de pai para filho.
Os sintomas dessas síndromes, os portadores da síndrome de Klinefelter apresentam sinais distintos e característicos para a fase de sua vida. Muitos não podem se manifestar nenhum tipo de sintoma até a vida adulta. Já outros apresentam os efeitos notáveis da doença tanto no crescimento quanto na aparência, além de problemas na fala e dificuldades no aprendizado. Os sinais e sintomas da síndrome de Klinefelter variam de acordo com a idade e podem incluir. Os sintomas são na primeira infância. São músculos fracos, desenvolvimento do motor lento, ou seja, a criança demora mais tempo em média aprender a sentar, engatinhar e andar. Atrasos na fala, personalidade dócil e silenciosa, problemas congênitos, como testículos que não descem para a bolsa escrotal. Infância e adolescência. Estrutura maior que a média, pernas mais longas, puberdade ausente, atraso incompleto, músculo pouco desenvolvidos, pênis pequeno, tecido alargado mama, ossos fracos, baixos níveis de energia, timidez, dificuldade para expressar sentimentos ou socializar, problemas com a leitura, escrita, ortografia ou a matemática, problemas de atenção. A fase adulta: infertilidade, testículos e pênis pequeno, estatura maior que a média, ossos fracos, diminuição dos pelos da face e do corpo e diminuição do desejo sexual. E o tratamento para essa síndrome? Quanto mais cedo o diagnóstico for feito e o tratamento iniciando, maiores são os benefícios para o paciente. O tratamento das síndromes de Klinefelter pode incluir alguns métodos específicos, como terapia de reposição hormonal, tratamento de fertilidade, tratamento psicológico, coleta de amostras de tecidos da região do tórax, suporte escolar para compensar os atrasos de aprendizados que podem eventualizar a surgir. As complicações possíveis dessa síndrome. As complicações decorrentes da síndrome de Klinefelter podem incluir puberdade atrasada ou incompleta, características físicas visíveis, como pouco pelo na face e no corpo, braços, pernas mais alongados, pouco desenvolvimento muscular, ginecomastia, deficiências, déficit de atenção ou problemas dos desenvolvimentos sociais, problemas com a função sexual, até mesmo infertilidade, aumentos de riscos de varizes e outros problemas envolvendo vasos sanguíneos, aumento de risco da doença pulmonar e doenças autoimunes, como diabetes do tipo 1 e lúpus, risco de câncer de mamas e leucemia, uma série de complicações causadas pela síndrome de Klinefelter estão relacionadas a baixos níveis de testosterona. Prevenção. Por ser uma doença genética, não há formas de prevenção. Com tratamento correto e apoio especializado da família, portadores da síndrome de Klinefelter podem levar uma vida normal. Essa doença pode ainda causar sintomas menores que te dão a menos. São quase imperceptíveis. Apoio social, educacional podem fazer ainda mais grande diferença para a vida dessas pessoas. Obrigado pela atenção. Síndrome de Turner, também conhecida como monossomia do cromossomo X, em função da presença na maior parte dos casos de apenas um cromossomo X em todas as células ou em parte delas. Para explicar um pouco melhor, o nosso DNA é constituído ao todo em 46 cromossomos, sendo 2 deles sexuais, com cariótipo feminino XX e masculino XY. Quando ocorre alguma modificação genética, pode ocorrer alguma alteração no número total dos cromossomos, como é o caso da síndrome de Turner, que acomete apenas pessoas do sexo feminino e está ligada à alteração de um dos cromossomos sexuais. Pessoas com a síndrome têm o cromossomo X padrão
e o outro apresenta alterações ou está ausente. O cariótipo clássico é aquele que apresenta 45 cromossomos em todas as células do indivíduo, mas a ausência de um cromossomo X, o que faz aparecerem mais manifestações clínicas, entre elas. Sempre são mulheres com baixa estatura, pescoço curto e alado, então pescoço mais largo, a implantação baixa de cabelos no pescoço, tórax largo e com mamilos espaçados, podem ter alterações cardiovasculares, hipotiroidismo, podem ter problemas de aprendizagem, complicações na visão e na audição, diferença do desenvolvimento das gônadas, o que pode gerar infertilidade. Já na forma mosaico da síndrome, em que algumas células são alteradas e outras não, quanto mais células alteradas, os sinais clínicos serão mais visíveis. E a chance de gravidez depende se as células gonadais foram afetadas. Caso sejam, há infertilidade. As crianças com a síndrome de Turner costumam ser menores em relação às outras crianças. Apresentam alterações cardiovasculares, mas o diagnóstico é comumente feito na adolescência, com a ausência da menstruação. Quando apropriadamente tratada, as pessoas com a síndrome de Turner podem ter uma vida normal. O tratamento consiste em reposição hormonal, com estrogênio, hormônio do crescimento e correção de alterações. Em alguns casos raros da síndrome, principalmente na mosaico, que pode ter a presença do cromossomo Y, devem ser monitoradas pelo risco de câncer. O único fator comprovado que facilita a ocorrência da síndrome de Turner é a idade materna avançada de 35 anos ou mais. Síndrome de Cri-du-Chat, também chamada de síndrome 5P- ou síndrome do miado do gato, é uma síndrome rara e que normalmente não é hereditária. A causa da síndrome está relacionada com a perda de um pedaço do cromossomo 5. E quanto maior for o pedaço ausente, mais grave é a síndrome. Os sintomas mais característicos da síndrome são o choro parecido com miado de gato em recém-nascidos, microcefalia, que é a cabeça pequena, má formação da laringe, daí o choro parecido com miado de gato, hipertelorismo ocular, que é o aumento da distância entre os olhos, hipotonia, que é o tono muscular deficiente, fenda palpebral, que é o canto interno dos olhos mais alto que o externo, orelhas mal formadas e de implantação baixa, dedos longos, prega única na palma das mãos, atrofia dos membros que ocasiona retardamento neuromotor, que é a dificuldade em locomoção, retardo mental acentuado. Não há cura para Cri-du-Chat, mas com tratamento adequado, as crianças com a síndrome podem chegar até a envelhecer. Mas em outros casos que bebês podem apresentar casos renais ou cardíacos, a expectativa cai para apenas 1 ano de vida. Boa noite, meu nome é Luana, sou do primeiro período de enfermagem e eu irei falar um pouco sobre a trissomia 13 e 18, ou síndrome de Patau e síndrome de Edwards. Bem, o que consiste a trissomia, né? A trissomia consiste na presença de 3 cromossomos, em vez das 2 normais. Em um bebê normal, ele terá 46 cromossomos em 23 pares, com cada pai contribuindo com 23 cromossomos. Desses 44, 22 pares são autossomos e 1 par são cromossomos sexuais. X para meninas e XY para meninos. Na trissomia, o indivíduo nasce com 3 instâncias de um cromossomo, em particular, em vez das 2 usuais, resultando em 46 cromossomos totais, em vez das quais podem 46. Nas causas mais comuns de trissomia, é um problema na duplicação de cromossomos para criar óvulos e espermatozoides. O cromossomo se duplica 2 vezes, criando um par completo. Quando o óvulo ou célula espermática se une à sua contraparte, o cromossomo extra é levado junto, criando um conjunto de 3 onde deveriam estar 2. Em alguns casos, o cromossomo apenas duplica parcialmente, levando a uma trissomia parcial. E algumas das formas mais conhecidas de trissomia são a trissomia 13 e a trissomia 21. E eu vou falar sobre a trissomia 13 e 18. Bom, começando pela trissomia 13, ou síndrome de Patau, ela teve a primeira descrição de doença que ocorreu na década de 1960, pelo geneticista humano Klaus Patau. Ela pode ser classificada como um acidente genético, na qual há um cromossomo a mais a um certo organismo, por isso o nome trissomia.
que faz referência ao número 3. Essa anomalia também pode ser conhecida como Síndrome de Bartholin-Pattal, pois o médico, matemático e teólogo dinamarquês Thomas Bartholin chegou a descrevê-la em 1956 pelo quadro clínico de algumas doenças que tinham malformações. É uma doença genética rara, uma condição muito grave que leva a diversas complicações. O diagnóstico pode ser feito ainda durante a gestação e o tratamento consiste em aliviar os sintomas. Ela pode ser classificada como um acidente genético, na qual há um cromossomo a mais em um certo organismo, como dito anteriormente na trissomia. Como eu falei, o paciente apresenta 46 cromossomos, 22 de autossomos, mais 2 cromossomos sexuais, e ele usualmente apresenta 47 cromossomos, tendo um trio, e não par, do cromossomo 13. Esses casos são chamados de trissomia livre, e algumas vezes esse cromossomo 3 adicional pode não estar livre na célula e se ligado a algum outro cromossomo. Isso é chamado de trissomia por translocação. Nesses casos, embora exista um cromossomo 13 a mais, acontece total de cromossomos vai ser 46. E em alguns pacientes, a trissomia está presente em apenas parte das células, que são chamadas de mosaico. Em situações raras, a trissomia é de apenas parte do cromossomo 13, chamada de trissomia parcial. Bem, agora eu vou falar algumas características da síndrome de Pattal. Que alguma delas, uma das características é a orelha deformada, fenda labial, palato fendido, micrognátia, pescoço curto, com cerrados, planta dos pés arqueadas, microcefalia, crise convulsórias, problemas no coração, doença mental, deficiência mental, surdez espacial ou total, problemas nos olhos, em geral pequenos e extremamente afastados ou ausentes. Mãos com o sexto dedo ou dedos sobrepostos, além de que os bebês com essa síndrome têm problemas de crescimento no útero e nascem com baixo peso. E tem algumas formas, de algumas coisas que podem prevenir. Apesar de que a síndrome de Pattal é um evento esporádico, sem fatores de risco determinantes. Não existe um tratamento ou cura para a síndrome, apenas um acompanhamento que deveria ser realizado de uma maneira incisiva e diária. Um teste de triagem pré-natal não invasivo pode ser realizado para a identificação da trissomia 13 em algumas alterações cromossômicas no sangue materno, ao redor da 9ª ou 10ª semana de gestação. E agora eu vou falar sobre a trissomia 18, ou síndrome de Edwards, que é uma doença genética que causa uma série de alterações físicas e mentais em fetos e em bebês recém-nascidos. Devido à gravidade dos sintomas e alterações, a síndrome de Edwards apresenta expectativa de vida muito baixa. Fetos com essa síndrome têm maiores chances de serem abortados espontaneamente durante a gestação ou de ser natimortos, e quando sobrevivem, costumam não passar de 2 anos de vida. É uma doença bastante rara e é causada por uma alteração no código genético do paciente. E o cromossomo 18 do indivíduo, que deveria ser composto por um par de cromossomos, possui 3 cromossomos. Por ser uma alteração genética completamente aleatória, a síndrome de Edwards não passa de pais para filhos. Embora seja comum em mulheres que engravidam com mais de 35 anos, a síndrome pode afetar a gravidez em mulheres de qualquer idade. Agora eu vou falar características dessa síndrome, que o feto tem a cabeça pequena e de forma estreita, boca e mandíbula pequena, fenda palatina, problemas nos rins, como rins polísticos, ectópicos ou hipoplásticos, genésia renal, hidronefrose, hidroureter ou duplicação dos utéres. Eles têm deficiência mental, problemas de respiração devido a alterações estruturais ou ausência de um dos pulmões. Tem um dedo longo ou um polegar pouco desenvolvido e ele tem pés com sola arredondada, paralisia facial, doenças cardíacas como defeitos do septo ventricular ou ducto arterioso ou doenças polivulvar. Eles têm dificuldade de sucção, têm um choro fraco, baixo peso ao nascer, alterações cerebrais como cisto cerebral, hidrocefalia, anencefalia. E o médico ele pode desconfiar da síndrome de Edwards durante a gravidez,
através de ultrassonografia e de exames de sangue que avaliam as gonotrofinas coriônicas humanas, alfa-fetoproteínas e estriol não conjugados no soro materno no primeiro e no segundo semestre de gravidez. Além disso, a ecocardiografia fetal, feita às 20 semanas, dessa semana de gestação, pode evidenciar os comprimentos cardíacos que são presentes em 100% dos casos da síndrome de Edwards. Não existe tratamento específico para a síndrome de Edwards. No entanto, o médico pode recomendar alguns remédios ou uma cirurgia para tratar alguns problemas que ameaçam a vida do bebê nas primeiras semanas. Geralmente, o bebê apresenta uma saúde muito frágil e necessita de cuidados específicos durante a maior parte do tempo, e por isso pode precisar ficar internado no hospital para receber tratamento adequado sem sofrimento. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giane e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a trissomia do cromossomo 21, mais conhecida como síndrome de Down. O médico John Lang Down foi o primeiro a falar sobre essa síndrome. Ele acreditava que as pessoas que tiveram tuberculose ao longo da vida tinham mais chances de terem filhos com essa síndrome. Só que mais tarde, com o avanço da ciência, da tecnologia, descobrimos que, na verdade, era um erro que acontecia na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular. Em vez dessas pessoas terem apenas no par de cromossomos 21, apresentar apenas 2 cromossomos, elas apresentam 3. Normalmente, as pessoas têm 46 cromossomos e essas pessoas têm 47. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características que essas pessoas apresentam, A diminuição do tônus muscular, que pode-se observar que esses bebês, eles não têm, assim, muita consistência, são mais molinhos, eles demoram a conseguir essa consistência, é até bom estimular, a criança a engatinhar para que isso venha a ocorrer. Tem boca pequena, mas a língua normalmente é maior, por isso que é normal até ver algumas crianças, alguns bebês, com a linguinha para fora, porque é maior do que o normal, As orelhas pequenas, rosto arredondado, baixa estatura, mãos pequenas e dedo curto, a prega palmar deles é única, os olhos com linha ascendente e dobras de pele nos cantos internos. Agora vamos falar um pouquinho dessas características cognitivas. Essas crianças, elas têm um atraso no desenvolvimento, às vezes, é normal ver crianças que não têm essa síndrome começar a andar até com 1 ano. Eles demoram mais, para conseguir andar, para segurar objetos, prestar atenção, é muito difícil deles prestar atenção nas coisas, eles são mais fáceis de perder o foco, Vamos dizer assim. Eles não conseguem, por causa da diminuição do tônus, eles não conseguem ficar tão rapidamente assim sentados, e até mesmo para aprender a falar, eles demoram mais do que as outras crianças. Agora vamos falar um pouquinho de problemas de saúde que essas pessoas podem apresentar, Normalmente, eles têm uma tendência maior de ter insuficiência cardíaca, doenças da tireoide como hipotireoidismo, problemas de visão, audição, chances maiores de ter diabetes, problemas respiratórios. Por isso que é muito comum, a gente ver que eles não vivem tanto quanto as outras pessoas. É por causa desses problemas que eles têm mais facilidade de ter, do que as outras pessoas. E quais são os exames que podem ser feitos para descobrir, se a criança, se o bebê tem síndrome de Down? Ultrassom morfológica, teste pré-natal não invasivo,
Cariotipo com banda G, PGTA, são alguns dos exames que pode fazer para identificar, né? Até mesmo quando a criança está ainda dentro da barriga da mãe. E como podemos ajudar no desenvolvimento da criança com síndrome de Down? É muito indicado fazer exercício com a criança, escolher atividades que motivem o bebê a aprender, né? A prestar atenção. Deixar as crianças mais em contato com a natureza, né? Não ficar assim com medo de deixar as crianças com medo de pegar alguma coisa, mas sempre deixar a criança em liberdade, né? Assim, brincar, priorizar o contato físico, como beijos e abraços. E fazendo essa pesquisa, me surgiram até mesmo algumas dúvidas sobre se a idade, né, da mulher pode interferir para que as crianças pudessem desenvolver essa síndrome, e sim, quanto mais velha a mulher for, maior a chance dela ter um bebê com síndrome de Down. E outra dúvida que eu também tive durante o estudo, né, da síndrome, é se essas pessoas com síndrome de Down podem ter filhos. E eu descobri que normalmente os homens são inférteis, mas existem alguns casos de mulheres com síndrome de Down que conseguiram ter filhos. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido direitinho, apesar da minha voz. Muito obrigada, viu, por todos. Dá um likezinho aí se tiver gostado.